Olha que arroz soltinho. O arroz soltinho é o sonho de consumo de quase todo mundo, né? E você pode fazer um arroz desse aí na tua casa. Você só vai precisar de um arroz chamado arroz de Batistuta, que tem numa cidadezinha no interior do México. Ficou triste, né? Mentira, cara! Tu pode fazer isso daqui com um arroz que você tem em casa. Qualquer arroz que você compra, qualquer marca que você compra no Presunic, no Mundial, no Global, qualquer mercado. O que varia é só uma técnica que eu vou ensinar em instantes. E você vai ver que você vai ter um arroz sempre soltinho com qualquer marca. Eu vou colocar aqui 5 medidas de arroz. Esse aqui é o arroz agulhinha. Vamos lavar o arroz várias vezes para tirar o amido. Uns 3 ou 4 vezes. Quando a água ficar mais ou menos clara assim, já está bom, já está razoável. Vamos cortar a cebola. Tira aqui o biquinho dela. Tira aqui um pouquinho. Corta lá o meio. Tirar a casca, né? Agora vamos refogar a cebola. Eu estou usando azeite, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser azeite, pode ser manteiga, pode ser óleo, óleo de milho, né? Óleo de girassol. Não usa canola não, que depois eu vou te contar o que tem a canola. Ah, isso eu também faço, claro. Até aqui está tudo igual. Uma cebola inteira? É, uma cebola inteira. É que depois ela some no meio do arroz, que ninguém nem sabe se tem cebola. E cebola faz bem, né, para coração, antioxidante, diminui o que está grande, aumenta o que está pequeno. Uma maravilha. Aí fica aqui refogando até ela, pessoas assim, até ela murchar. Eu nunca vi cebola murchar. Eu fico refogando aqui até ela ficar um pouquinho assim, douradinha. Eu também não precisa não, faz do jeito que você quiser. E já pode botar o arroz. Dá uma fritadinha nele aqui assim. Mistura bem. Agora vamos botar água. Até cobrir ele. Vai passar um pouquinho do topo do arroz, né? Vai botar água aqui. Até cobrir um pouquinho. Não tem aquele negócio de... Nesse caso aqui não tem aquele negócio de um copo disso para 2 daquilo, 2 dedos e meio depois não sei o que. Não tem nada disso. Olha, assim visualmente, um pouquinho acima do nível do arroz, está muito bom. Até aqui é tudo normal, né? Como todo mundo faz o arroz. Botar o sal para não esquecer. E aí aqui vamos dividir o negócio. Tem gente que vai continuar com a panela no fogo, só cobrindo. Eu vou botar no micro-ondas, que eu acho mais prático. E vamos botar no micro-ondas.
por 15 minutos. Quinze minutinhos depois, já temos o arroz pronto aqui. Vamos tirar ele. E agora é que começa a grande diferença. Nós vamos pegar um recipiente como esse aqui e vamos pegar... Lembra quando diziam que você não podia mexer no arroz? A gente vai contradizer isso. Vamos pegar porções de arroz e fazer isto. Espalhar o arroz no recipiente, bem soltinho, enquanto ele ainda está quente. Naturalmente você deve estar pensando que isso aqui não dá um resultado tão diferente daquele do arroz que você está fazendo, né? Mas o que eu estou fazendo é deixando os grãos soltos, de modo que o amido, que é quem faz os grãos grudarem, e que é tão chato quanto esse cachorro que late ao fundo, o amido ele seca em torno dos grãos antes que os grãos grudem. É a física quântica ligada à culinária brasileira, entendeu? Tem que falar alguma coisa assim para o pessoal achar que não é tão fácil assim. Bom, se vocês gostariam de que tivesse uma coisa mais complicada, vocês podem, antes de botar o arroz aqui, cantar uma área de Puccini ou uma coisa qualquer, mas é simples mesmo. Estava na cara da gente o tempo todo. Vocês ainda estão achando que não vai funcionar, né? Vou mostrar já já. E agora? E agora faz o mesmo processo de volta à panela original. Estão notando que ele já está soltinho? Vai ficar mais ainda. Não achata ele não, tá? Não tem que comprimir não, ao contrário. Deixa, onde cair, caiu. Só dá uma ajeitadinha aí, assim. Vocês vão notar que o nível do arroz na panela original vai ficar mais alto. Claro, porque os grãos estão mais separados. Então aumenta o volume utilizado. Não aumenta o peso, mas aumenta o volume. É aquela coisa da física que eu expliquei, a física quântica aplicada à gastronomia moderna. Pronto. Prontinho. Um arroz soltinho é o sonho de consumo de 10 em cada 10 pessoas, né? E é muito fácil fazer esse arroz. Você só vai precisar comprar um arroz especial chamado arroz de Batistuta, que tem numa cidadezinha do interior do México. Ficou triste, né? Mentira, cara! Isso aqui você pode fazer com arroz que você tem em casa. Arroz que você compra no Mundial, no Presunic,